ficar de pé enquanto nós cantamos 259. Mais uma vez, é muito bom ver cada um de vós aqui esta manhã. E é bom ter os nossos visitantes também conosco. Eu convido todos para ler vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Neemias capítulo 8. Eu gostava de ler os primeiros 12 versículos. Neemias capítulo 8, versículo 1 a 12.
E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leio no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, para homens e mulheres, os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro de lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele. Estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matatias, Sema, Ananias, Urias, Elquias, Maaseias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melquias, Ashum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando suas mãos, inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Zabatai, Odias, Masaías, Kelita, Azarias, Josabad, Aná, Alalaias, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Temos estado a considerar vários alimentos essenciais para nós realizarmos a nossa visão como uma igreja e para sermos a igreja que Deus deseja que sejamos. Contudo, para isso acontecer, é essencial sermos os indivíduos que Deus quer que sejamos, visto que a igreja é composta de pessoas, de indivíduos. E se o permitirmos, Deus vai formar-nos para sermos usados por Ele, a fim de cumprir o seu propósito nas nossas vidas, assim como Ele fez na vida de Neemias. E Deus usou Neemias de maneira fantástica para cumprir o seu propósito. Eu penso em 2 versículos do 2º capítulo de Neemias, onde nós lemos as palavras de Neemias, segundo a boa mão de Deus sobre mim, capítulo 2, versículos 8, e depois no versículo 18, ele diz, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Quer dizer, Deus estava em controle de tudo o que acontecia. E eu creio que o seu propósito estava a ser cumprido através do seu servo Neemias. Há 17 anos atrás,
Deus tinha usado Zorobabel para levar o primeiro e o maior grupo de judeus para Jerusalém após o cativo, durante o qual eles reconstruíram o templo de Deus. 4 anos depois, o sumo sacerdote, o escriba Esdras, chegou a Jerusalém, levando com ele o segundo grupo de judeus. Durante o seu ministério em Jerusalém, ele assistiu na necessidade espiritual do povo, ensinando-lhes a palavra de Deus. Depois da chegada de Esdras, Neemias seguiu 3 anos depois. E a sua chegada foi o resultado de ter um coração quebrado pela condição de Jerusalém e do povo. Nós lemos isso no capítulo 1, onde ele solicitou permissão do rei da Pérsia para ir a Jerusalém. E a permissão foi concedida, e a partir do capítulo 2 de Neemias, encontramos Neemias a dirigir as obras da reconstrução do muro em Jerusalém. Obviamente isso levou determinação, dedicação, diligência e dependência do Senhor, como nós vimos no domingo passado, quando nós falamos da importância da oração na igreja. E obviamente eles levaram todos, aliás, as obras levaram todos a serem unidos no trabalho, e aquela união foi evidente pela sua vontade para trabalhar até o muro ficar terminado. Capítulo 4, versículo 6. E devido àquela união, dedicação, dependência do Senhor, eles conseguiram reconstruir o muro em apenas 52 dias. Capítulo 6, versículos 15 a 16. E durante aquele tempo eles enfrentaram oposição, e mesmo assim eles conseguiram terminar as obras em 52 dias. Agora, com o muro completo, ainda existiu mais alguma coisa que precisava de ser reconstruída. E nós encontramos esta reconstrução a partir do capítulo 8. Como vem, o povo precisava de reconstruir as suas vidas, espiritualmente falando. Já reconstruíram o muro. Agora chegou o tempo em que eles precisaram de reconstruir as suas vidas, espiritualmente falando. E sob a liderança de Neemias e o escriba, o sumo sacerdote Esdras, eles levaram o povo a uma reforma ou a um despertar espiritual. É isso que nós descobrimos aqui no nosso texto de hoje. Então Deus tinha capacitado o povo para reconstruir o muro. E apesar de aprender a depender do Senhor e a maior lição de união, ainda havia necessidades espirituais nas suas próprias vidas que precisaram de ser reconstruídas. Como nós veremos no nosso texto hoje, isso viria através da palavra de Deus. E com isso em mente, eu gostava de falar sobre o próximo elemento importante, essencial, vital para nós sermos os indivíduos e a igreja que Deus deseja que sejamos. O próximo elemento é ter máxima atenção para a orientação de Deus. Orientação que nós encontramos na sua palavra. Portanto, os 3 elementos até agora são união, oração e agora orientação. Então, os 3 elementos até agora são, ajudem-me, união, oração, orientação. E aquela orientação veio quando Esdras leu a lei e o povo tornou-se consciente do seu pecado
e tomou medidas para tirar aquele pecado da sua vida e fazer alterações necessitadas da sua vida. E como resultado, isso trouxe arrependimento nacional e o povo experimentou grande avivamento. Mas antes de considerarmos este alimento vital, vamos ter um colado de oração. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela bênção de estar aqui na tua casa. É sempre uma bênção estar aqui. Obrigado pelos meus irmãos que vieram hoje de manhã. Por favor, abençoe-os por terem vindo. Obrigado, Pai, também pelos nossos visitantes. Espero que se sintam bem-vindos aqui neste lugar. Também pedimos já a tua bênção sobre a mensagem. Eu peço a tua ajuda, peço a tua orientação. Esconde-me atrás da cruz, do Calvário, para que só Jesus seja visto, glorificado. Usa-me para a tua honra e glória. Eu oro que o Espírito Santo faça o seu trabalho nos nossos corações. Pai, por favor, fale aos nossos corações através da tua palavra. Pedimos essas coisas em nome do teu Filho, com gratidão. Amém. O meu objetivo com a mensagem de hoje é mostrar-vos de novo a máxima, a extrema importância da palavra de Deus nas nossas vidas e também aqui na nossa igreja. Como veremos, dois alimentos vitais da vida cristã são uma comunicação constante com Deus e uma caminhada fiel com Deus. E estas duas coisas, estes dois alimentos andam de mãos dadas. É essencial perceber que a palavra de Deus é o fundamento de tudo que nós cremos aqui na Igreja Batista de Gueira e também é o recurso dos padrões pelos quais nós vivemos. Poderia dizer que a Bíblia serve como uma guia divina ou como uma bússola para a nossa caminhada como crentes. O salmista escreve em Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós deixamos a palavra de Deus guiar-nos ou orientar os nossos pés, nós podemos ter certeza que estaremos no caminho certo e também na vereda da justiça. A oração do salmista no mesmo capítulo era que os seus passos fossem ordenados na verdade de Deus. Salmo 119, versículo 133. E eu espero que, até o fim desta mensagem, cada um de nós valorize mais o tesouro que nós seguramos nas nossas mãos hoje. Nem todos têm esse privilégio. Sabem bem que até em China há igrejas hoje que se reuniram escondidas com as suas Bíblias. Eles podem ser presos só por ter uma Bíblia na sua mão. Estão comigo? E aqui nós temos este privilégio e esta liberdade de segurar as nossas Bíblias, este tesouro que Deus nos deu. Não posso enfatizar suficientemente a nossa necessidade da palavra de Deus. É o que traz transformação espiritual para as nossas vidas e fará uma diferença positiva. O livro de Neemias tem sido dividido em duas partes. Temos a reconstrução do muro, dos capítulos 1 a 8, e agora a reforma espiritual do povo, capítulos 8 até o capítulo 13. E essa reforma veio, consequentemente, da resposta do povo à palavra de Deus. Agora, quando nós consideramos este capítulo, nós percebemos imediatamente que o povo tinha uma atitude correta
e a resposta apropriada em relação à palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus é referida como a lei de Moisés. E parece que o povo valorizava muito a palavra de Deus. Uma atitude que nós devíamos possuir também nos nossos corações. Eu gostava que reparassem primeiro a reação do povo nos versículos 1 a 3. Os irmãos estão comigo hoje da manhã? Estão? Está quentinho aqui, não é? Fora está frio, mas aqui está quentinho. Se estiverem comigo, levantem a sua mão esquerda. Muito bem. Parece que todos estão aqui comigo. A reação do povo à palavra de Deus, versículos 1 a 3. Chegado o 7º mês, estão os filhos de Israel de suas cidades. Todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação e não a abriu. É o que a sua Bíblia diz? Será que ele abriu a lei? Trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E o que é que o escriba, o sumo sacerdote Esdras, o que é que ele fez com esta lei? Ajudem-me. Leu. Ele leu a lei, claro, diante de praça, que está diante de portas das águas, desde a alva até ao meio-dia. Perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eu quero que reparem como os ouvidos do povo estavam atentos à leitura da lei. Os ouvidos do povo não estavam fechados. Eles não tamparam os ouvidos quando a lei foi lida. Estão comigo? Sabem que, quando a Bíblia diz aqui que eu leio desde a alva até o meio-dia, significa que eu leio durante, olha aqui irmãos, entre 6 e 7 horas. Imaginem, entre 6 e 7 horas, Esdras estava a ler a lei. E hoje em dia nós não conseguimos ficar num culto durante 1 hora ou 2 horas, e aqui Esdras estava a ler a lei durante 6, 7 horas. Eu apenas posso imaginar a atenção dada quando Esdras continuava a ler a lei. Eu apenas posso imaginar o que passou pelas cabeças do povo quando ouviram as palavras do Senhor. Mas de qualquer modo, a reação do povo é o que eu queria enfatizar. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. O que é que isso me ensina? Como é que eu posso aplicar esta frase à minha própria vida? A atenção do povo estava grandemente ocupada naquilo que estava a ouvir. A palavra de Deus foi bem recebida quando foi decorada, foi lida. O povo até desejava ouvi-la. Quando Esdras ficava em cima daquele púlpito de madeira, era para ler a palavra de Deus. E o povo deu toda a sua atenção para ouvir o que Deus tinha a dizer. Que desejo, que fome, que apetite espiritual pela palavra de Deus. Será que nós temos este desejo hoje da manhã? Será que nós temos aquela fome espiritual pela palavra de Deus?
Será que nós damos toda a nossa atenção quando ela está pregada, ou ensinada, ou até lida? Faz-me lembrar daquele dia quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, em Lucas 5. Podem ler em casa, Lucas capítulo 5. Mas a Bíblia diz em Lucas 5, versículo 1, que apertou uma multidão para ouvir a palavra de Deus. Ouviram? Eles ficaram bem próximos do Senhor com um objetivo. Qual era aquele objetivo? Para ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir o que Deus tinha de dizer na sua palavra. Isso é a reação que devemos ter quando a verdade da palavra de Deus está ensinada ou pregada. Naquele dia, em Lucas 5, Jesus não tinha um púlpito de madeira como Esdras, mas ele usou o barco de Simão Pedro como o seu púlpito. Bem? E daí, a Bíblia diz em Lucas 5:3, ensinou o povo. Eu não estou aqui num barco de manhã, nem estou em cima de um púlpito de madeira, mas temos aqui um púlpito de madeira, de onde a palavra de Deus está pregada e ensinada. Irmãos, é isso que eu queria enfatizar aqui. Na Igreja Batista da Jogueira, nós queremos e desejamos que a palavra de Deus seja ensinada e pregada. Amém? Só as verdades da palavra de Deus e não as filosofias do homem. Amém? A reação do povo, aqui no versículo 3, todo o povo e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eu vejo em segundo lugar, nos versículos 5 e 6, a reverência do povo. A reverência do povo. Versículo 5. E este abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava em cima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo bocejava. É assim que eles reagiram? O que a Bíblia diz aqui? Todo o povo se pôs em pé, ficou de pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu Amém, Amém, levantando as suas mãos e inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Então, outra coisa que eu vejo aqui neste texto é a referência dada à palavra de Deus e até ao próprio Deus. E não só para... Eles não tinham apenas a reverência pela palavra de Deus, mas também tinham reverência pelo Senhor, pelo próprio Senhor. Eu vejo primeiro a reverência pela palavra de Deus. Eles se puseram em pé. Por que é que eles se levantaram quando o livro foi aberto, estava aberto ou quando foi aberto? Por que é que eles se puseram em pé durante a leitura da lei de Deus? Porque a lei, se quiser, a palavra de Deus tinha significado e era digna de todo respeito e toda reverência. Eu não sei de vós, mas eu tenho uma mania em casa. Eu tenho as minhas Bíblias, tenho várias na minha secretária, e não gosto de colocar nada em cima da minha Bíblia. Nada. Há pessoas que, não sei, eu não gosto de colocar nada em cima da minha Bíblia, nas minhas Bíblias em casa. Porque, para mim, isto é, eu falo por mim, para mim isto não mostra respeito pela palavra de Deus. Então, podem ver na minha casa que as minhas Bíblias estão bem dispostas,
não tem nada em cima delas. Nada. Assim como nós pomos em pé, ficamos de pé, aliás, por respeito quando nós fizemos juramento à bandeira nacional, é o que se faz aqui também, não é? É assim que faz aqui? Ou quando o hino nacional é cantado. Normalmente, as pessoas ficam de pé, certo? É verdade ou não? E fazem isso por quê? Querem mostrar respeito, não é? Assim nós devemos mostrar respeito pela palavra de Deus. Atenção, esta passagem não ordena, ok? Não é um mandamento, não é ordena que nós ficamos de pé pela leitura da palavra de Deus. Mas essa prática definitivamente mostra o respeito por ela. E de vez em quando nós fizemos isto aqui, também. Mas será que nós temos a mesma reverência pela preciosa palavra de Deus? Será? Este livro tão abençoado não deve ser tratado como qualquer livro. Irmãos, isto é a palavra de Deus. A seguir, versículo 6. Versículo 6 refere-se à honra e louvor que foram dados ao próprio Deus. A Bíblia diz aqui: e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. Os irmãos sabem que eu gosto de fazer estudos das palavras, não é? E reparei que a palavra aqui louvou, versículo 6, vem de uma palavra hebraica que tem a ideia de saudar como os soldados saúdam a bandeira ou o seu comandante. Ontem, o nosso novo representante dos Estados Unidos foi Tom Posse, não é? E logo após disso acontecer, não sei se alguém viu a inauguração, todos os soldados saúdam o novo comandante, não é assim? Por quê? Por que que eles fizeram isso? Por que é que os soldados saúdam a bandeira assim? É reconhecimento. É um reconhecimento de significado. É um gestor de honra e respeito. Estão comigo? Quando a Bíblia diz que este louvou ao Senhor, é como se ele fizesse assim, pelo Senhor. Mostrando respeito e honra. É um reconhecimento de significado de quem ele é. Como é que as pessoas, o povo reagiu quando Esdras começou a louvar ao Senhor? E todo o povo respondeu como? Amém. 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 Ou seja, estavam de acordo com o que foi dito e feito, visto que o Senhor é digno de toda honra e glória. Amém? E depois a Bíblia afirma que eles... Olha, este versículo é poderoso. Este versículo 6. Até tinha um círculo à volta do número 6. E eles não apenas reagiram a dizer amém, amém. Mas a Bíblia diz que levantaram as suas mãos e inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos na terra. E isso demonstrou humildade, reverência e também, creio, sujeição à palavra de Deus e ao próprio Deus.
Dizem que a palavra aqui levantar, tem uma grande variedade de aplicações, incluindo respeito e tem a ideia de exaltar. No Antigo Testamento, as mãos foram levantadas como sinal de adoração, louvor e por vezes como sinal de arrependimento e humildade. Conclusão: o povo levantou as suas mãos e inclinou as suas cabeças como sinal de adoração e reverência por quem Deus é. Porque Ele é digno de toda honra, glória, respeito, reverência. Concorda com isso? Amém. Portanto, o povo, vemos aqui, primeiro, a sua reação à palavra de Deus. Tinham todo o respeito por ela. E os ouvidos estavam bem atentos a ela quando foi lida, ensinada, pregada. Veja aqui também no versículo 8, a revelação. E leram no livro, versículo 7, irmãos, no meu entender, Esdras tinha assistentes quando ele ensinou, leu a lei, e esses assistentes ajudaram na explicação da palavra de Deus, ou da lei. Versículo 8, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Portanto, quando nós chegamos ao versículo 8, descobrimos que não havia apenas uma leitura da lei, mas também uma explicação dela. Irmãos, não é suficiente só ler aos domingos a palavra de Deus. Também tem que haver explicação, não é? Daquilo que nós lemos. Esdras e os seus assistentes ajudaram com esta explicação, dando uma compreensão do sentido de que foi lido. Eu creio que é importante que, quando um pastor prega a palavra de Deus, ele devia ser com clareza para o povo entender bem o sentido da passagem. Uma das qualificações de um pastor é que ele deve ser apto para ensinar. 1 Timóteo 3, versículo 2. Existe um termo que é pregação expositiva. Não sei se já ouviram falar, pregação expositiva, que é uma forma de pregação que detalha o significado de um determinado texto ou passagem da Escritura. E há muitos pregadores que usam este tipo de pregação. Mas basicamente isto é o que aconteceu aqui nesta passagem. O escriba, Esdras e os assistentes, eles explicaram o que a Bíblia queria dizer nesta parte. E como resultado, o povo respondeu negativamente. Ainda estavam acordados, não estão? Eles responderam como? Positivamente. Não é? Como nós veremos no próximo ponto. Olha, veja o versículo 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, não choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Posso dizer que isso não faz parte da mensagem, mas eu estava a pensar. Eu considero domingo como um dia consagrado. É um dia muito especial. E para mim
é o melhor dia da semana. Porque me dá a oportunidade de vir e estar aqui convosco. Mas nós vemos para um propósito, irmãos. É para ouvir a pregação da palavra de Deus e adorar ao nosso bom Deus. Este dia devia ser consagrado das nossas vidas e não devia ser tratado como qualquer dia. Este é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Mas, porque temos aqui no versículo 8, a última parte do versículo, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que é que o povo chorava quando ouviram a lei? Acho que é porque eles ficaram conscientes de onde pecaram contra Deus e tudo que precisava de ser alterada na sua vida. Eles ficaram conscientes de que tinham desobedecido Deus e tinham andado contra a sua lei. Por isso, acho que haviam lágrimas de arrependimento, especialmente depois de verem a bondade de Deus que se dirige ao arrependimento, segundo Romanos 2:4. Foi dito que a leitura e o estudo da palavra de Deus chamam uma resposta. Quer dizer, o que é que vamos fazer com aquilo que acabamos de ouvir ou estudar? Como é que nós respondemos à palavra de Deus? Como é que os irmãos hoje de manhã vão responder à pregação da palavra de Deus de hoje? Espero que não entre num ouvido e saia logo do outro. A maneira que nós respondemos à palavra de Deus será evidente na maneira que nós vivemos. Sabiam disso? Não sabiam? Foi dito, a maneira que tratamos da Bíblia oferece um certo convite aos outros. Ou seja, a maneira que você responde à palavra vai ter um efeito aos outros à sua volta. Então, isso suscita a pergunta: como é que você trata a palavra de Deus? O ponto que eu queria destacar aqui é que depois de ouvirem a lei, a leitura da lei e a explicação da lei, o povo ficaram convencidos. O povo ficou convencido, aliás, e estavam determinados a arrepender-se e mudar, que é o conteúdo do capítulo 9. Porque a palavra de Deus, a lei, mostrou-lhes onde pecaram e onde eles precisaram de mudar. Portanto, irmãos, vamos ver Tiago capítulo 1. Está bem? Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 é uma passagem que conhecem bem. Tiago capítulo 1. A partir do versículo 22 a Bíblia diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquecer de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita de liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço,
mas fazedor de obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém. Quantos de vós, hoje de manhã, olharam para o espelho antes de virem? Acho que toda a gente, não é? Parece que olharam para o espelho. Daqui parece. Mas todos nós, com certeza, olhamos para o espelho. Por que é que nós olhamos para o espelho? Para contemplar a nossa beleza? Não. Por que é que nós olhamos para o espelho? Para pentear o cabelo, aqueles que têm, mas para fazer barba ou pronto. Olha, fizemos isto para fazer algumas alterações. Não é? A Bíblia serve como um espelho, não é? E revela o que precisa de ser alterado na nossa vida. Por isso, compete-nos a prestar muita atenção na palavra de Deus. Não sendo apenas ouvintes dela, mas também cumpridores. Só assim seremos grandemente abençoados. Versículo 25. Irmãos, este livro abençoado, que é composto de 66 livros, 31.102 versículos, 1.189 capítulos, continua a ser atual, apesar de ser escrito há cerca de 2000 anos atrás. Continua a ser a verdade sobre a qual as nossas vidas são edificadas e pela qual as nossas vidas são transformadas. É vital que não tratemos a palavra de Deus com pouca importância. Posso fazer uma pergunta? Não preciso responder, está bem? Em voz alta. Mas o que faz com a sua Bíblia quando chegar em casa? Não respondem em voz alta, mas só na vossa mente. O que faz com a sua Bíblia quando chegar em casa? Será que fica num lugar esquecido até o próximo domingo? Ou será que pego nela todos os dias para lê-la, estudá-la, meditar nela? Eu espero que pensem bem nestas perguntas. Porque só assim, quando nós lemos, estudamos, meditar nela, só assim seremos abençoados e as nossas vidas serão transformadas. Se nós não passarmos tempo na palavra de Deus, não vai haver crescimento espiritual na sua vida. Em conclusão, eu quero terminar com um pensamento que a palavra de Deus é a chave de ter avivamento, além de ter uma vida fiel à oração. Não pode separar as duas, oração e leitura da palavra de Deus, porque são fortemente, grandemente interligadas. Em Neemias 8, onde nós estamos, ele termina esta secção, esta porção da Escritura, com algumas palavras finais, que eram basicamente palavras de encorajamento. Eu já li versículo 9, mas leamos versículo 10. Dizes mais, e comei as gorduras. Isso significa que nós podemos comer
hambúrguer de McDonald's, não é? Não, estou a brincar. Comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esta experiência de ouvir a lei de Deus, tendo-a explicada para que o povo pudesse entender o seu significado, obviamente trouxe avivamento e uma reforma espiritual na nação. Sim, havia lágrimas de arrependimento. No entanto, Neemias disse-lhes para não chorarem, visto que este dia era consagrado ao Senhor. Era um dia de alegria. Por quê? Como é que foi um dia de alegria depois de ouvirem onde eles pecaram, que obviamente trouxe arrependimento? Como é que foi um dia de alegria? Eu estou convencido de que foi um dia alegre. Por quê? Porque Deus estava a fazer algo tão especial no meio deles. Ele estava a trazer avivamento naquela nação. Ele estava a fazer uma reforma espiritual no meio deles. Por isso foi um dia alegre. Era um dia especial. E era para o povo se regozijar, porque aquele dia era santo, separado, um dia especial, separado para meditar naquilo que o Senhor fez e iria continuar a fazer. Era um dia dedicado ao Senhor, contemplando a sua bondade. Eu posso dizer hoje de manhã que quando deixar Deus fizer a sua obra na sua vida, através da sua palavra e do seu Espírito, mesmo que possa provocar arrependimento no seu coração, também será um dia alegre, visto que Deus tem feito e continua a fazer algo maravilhoso na sua vida. Digo-lhe, é sempre um dia alegre quando Deus fala ao seu coração, trazendo transformação espiritual. Amém? Quero terminar com as palavras do salmista em Salmos 119. Por favor, venham comigo ao Salmo 119. Eu termino com estas palavras. Salmo 119, a partir do versículo 33. Ouçam o desejo do salmista aqui, em relação à palavra de Deus. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o meu coração. Nós não passamos os nossos olhos por cima destas palavras, mas meditem nelas, e observá-lo-ei, olha aqui, de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, ou seja, faz-me andar na tua palavra, porque nela tenho prazer. Que palavras tão tocantes. O salmista tinha prazer na palavra de Deus. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho.
Confirma a tua palavra ao teu servo que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Versículo 127. Por isso, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso, estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos, e odeio toda falsa vereda. Conseguem ver o amor do salmista pela palavra de Deus? O desejo dele de andar na palavra de Deus, querendo que a Bíblia transforme a sua vida? Será que nós podemos dizer as mesmas palavras hoje da manhã em relação à palavra de Deus, com toda a honestidade? Será que eu posso dizer: eu amo os teus mandamentos, tenho prazer na tua palavra? Será que nós podemos dizer isso? Mas sabem que o que nós dizemos por vezes não é igual àquilo que nós fizemos. Hoje de manhã podemos ser tão rápido a responder: sim, pastor, eu amo a tua palavra de Deus. Mas quando chegar em casa, a Bíblia fica no estante e não pega nela até o próximo domingo. Como é que isto mostra o seu amor pela palavra de Deus? A única maneira de possuir, irmãos, paz no seu coração é ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Vejam o versículo 165 do Salmo 119. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Hoje em dia ouvimos muito sobre a paz. Todo mundo quer paz. E quando eu falo com pessoas que eu acho não são salvas, a única coisa que eles se preocupam, a única preocupação delas é que haja paz. Mas, irmãos, sabem que aquela paz não virá, a não ser que andemos em obediência à palavra de Deus. O amor pela palavra de Deus provocará obediência a ela. Irmãos, vamos ser conhecidos como uma igreja que tem um amor profundo pela palavra de Deus. Eu quero que a Jogueira, esta comunidade, eu quero que a cidade de Aveiro, eles vejam que a Igreja Batista de Jogueira tem um amor tão profundo pela palavra de Deus. E é uma igreja que procura andar em obediência à palavra de Deus. E quando visitantes vêm, quero que vejam que esta igreja é realmente uma igreja que se baseia todas as suas crenças aqui, na palavra de Deus. Não levemos com pouca importância
este tesouro que nós sagramos nas nossas mãos hoje da manhã. Oremos. Querido Pai, nós agradecemos por este dia. Obrigado pela mensagem que nos deste. Obrigado, Pai, pelo testemunho deste povo que tem uma reação, uma atitude correta em relação à Tua Palavra. Pai, por favor, fala aos nossos corações neste momento. Mostra-nos onde nós falhamos. Talvez precisamos, Pai, de ter um amor mais profundo pela Tua Palavra e que também tenhamos um desejo de andar em obediência a ela, porque é só através dela que vamos experimentar transformação espiritual da nossa vida, Pai. Eu oro que nós sejamos uma igreja conhecida por ter um amor tão profundo pela Tua Palavra e que os outros vejam Cristo em nós, neste lugar. Peço esta coisa em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Mas eu gostava de cantar só uma estrofe daquela coro, a Tua Palavra escondida, que nós cantamos no início do culto, a Tua Palavra escondida. Tua palavra escondida. Muito obrigado por terem vindo. Não se esqueçam do nosso culto na próxima quinta-feira e também no próximo domingo. Vou pedir mais uma vez ao nosso irmão Cândido para vir e dizer a nossa oração. Faz favor. Oremos, amada igreja. Eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra que ouvimos. Que essa palavra, Senhor Deus, fique gravada em nosso coração e que a nossa atitude, Senhor Deus, seja uma atitude de obediência à Tua palavra, à Tua lei. Que a cada dia mais possamos, Senhor Deus, amar a Tua palavra. Também eu te agradeço pela vida do pastor que tem nos trazido essa mensagem vinda do Teu coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo testifique em nossa vida, Senhor Deus, a alegria de Te servir. E que o amor de Jesus Cristo, Senhor Deus, esteja em nossas vidas, a comunhão do Espírito Santo e a obediência ao Deus Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.